Muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de sistema respiratório. Na sequência aí que a gente tem abordado sobre órgãos do corpo humano, sistemas do corpo humano. Eu me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara. Agradeço aí a todos que estão participando da gravação dessa aula, desse momento de aula, né? A gente tem participado de maneira remota. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para falar quem está aqui na gravação nesse momento. A Denise, a Érica, a Gabriele, a Karine, Tatiane, a Tati, eu acho que são as mesmas pessoas, né? E a Vânia, tá bem? Então, Ô, bom dia a Conrado, todos aí. desculpa. Oi, sem Eu problema. não sei o que aconteceu aqui no meu Teams, que apareceu essa opção de novo. É porque tem a matéria da minha filha, eu não sei se agregou tudo, se apareceu alguma coisa, não foi culpa minha. Que Não eu não tem sei mexer problema. direito. A gente está aprendendo tudo juntos. Eu também não sei de encher direito por enquanto. A gente vai aprendendo tudo juntos aí, sem problema. Tá bom? E todo mundo que está aqui acompanhando a gravação, né? Se porventura o restante da sala não pode estar participando agora, certamente vai estar ouvindo essa gravação e assistindo em um momento oportuno também. Sendo assim, eu desejo um bom dia para vocês também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você vai estar assistindo essa gravação, tá bem? Lembrando que essa gravação ela vai estar lá disponível no canal no YouTube, né? No canal Quem Ensina Aprende, que eu vou passar aqui no próximo slide, né? Só para a gente dar início na nossa aula. Então, eu me chamo Antônio Monteiro Conrado Júnior, sou fisioterapeuta, técnico em segurança do trabalho, ergonomista, tenho especialização na área de fisioterapia traumato-ortopédica e trabalho com educação aqui no Senac Araraquara, tá bem? Então, vamos dar sequência aqui nos nossos slides, falando então sobre o sistema respiratório. Então, você que está vendo esse vídeo aí, né, muito provavelmente você está no canal Quem Ensina Aprende aqui no YouTube, você pode fazer contato comigo pela rede social lá no LinkedIn, né? Eu não me aguentei, fiz uma outra rede social nesses tempos de isolamento, fiz um Instagram também, né? Eu só não lembro o nome agora, mas eu acho que é o Conrado underline oficial, tá? Quem tiver LinkedIn aí, por gentileza, me segue lá, que a gente também de vez em quando vai estar postando algumas matérias aí, justamente algum conteúdo relacionado à educação, tá bem? Se você está assistindo esse vídeo também, clique aí no curtir, né? Dá um like no vídeo. Isso nos ajuda bastante. Na sequência que a gente tem abordado dos indicadores, né, da nossa unidade curricular, na verdade, unidade curricular número 4, vamos falar então sobre os indicadores, né, específicos para o profissional da área da estética, em que os indicadores a gente já abordou em todas as outras aulas, sendo assim, a gente vai passar de maneira bem superficial, né, de questionar aí então o cliente, indagar a possibilidade de alguma enfermidade, questionar as patologias aí relacionadas aos sistemas endócrino, nervoso, relacionando com as condições de saúde do cliente, relacionar os hábitos de vida também, que isso pode gerar algumas alterações das suas condições de saúde, principalmente da pele e do couro cabeludo, indagar as alterações relacionadas ao sistema reprodutor e ainda ali elaborar, utilizando instrumentos para registro, né, dessas condições de saúde, tá bem? Dentro do que a gente estuda, né, na área da estética, voltado aí na unidade curricular número 4, então a gente vai dar sequência e falar especificamente hoje sobre o sistema respiratório, tá bem? Ele aborda então a fisiologia da respiração e a troca de gases, a troca gasosa, né? A entrada de oxigênio e a saída do gás carbônico, né? Dentro do nosso sistema respiratório e, consequentemente, de todo o nosso organismo, tá bem? A gente vai abordar um pouquinho a anatomia também de cada órgão aí do sistema respiratório, para que a gente entenda a sua função perante ao funcionamento das células e, consequentemente, dos tecidos, dos seus órgãos e ainda especificamente do sistema do corpo humano. Espera-se, então, que vocês, ao longo da nossa aula, do nosso curso, né, de estética, o que se espera, né, do Senac espera desenvolver nos alunos são essas habilidades
atitudes e valores voltadas especificamente aí em entrevistar o cliente, comunicar-se de maneira assertiva, registrar os dados e informações do cliente, identificando os valores, as alterações de pele, né? E aí atitudes e valores, cordialidade no trato com as pessoas, respeito à privacidade do cliente, sigilo no tratamento das informações e atenção no processo de avaliação do cliente. Então a gente finaliza aí a nossa primeira parte introdutória da aula e vamos focar aqui realmente na aula então do sistema respiratório. Como vocês podem ver aí, nós temos uma belíssima imagem de um pulmão, né, na verdade, de 3/4 aí do sistema respiratório. Tá faltando apenas o nariz ali, uma parte da laringe também. E essa é a função do sistema respiratório. Essa é a sua estruturação, na verdade. Quando a gente fala sobre o sistema respiratório, né, ela está dividido entre introdução, anatomia, as suas funções, e essa palavrinha aqui, que se chama hematose, né, a gente vai estudar o significado dela e, consequentemente, qual que é a função dela no nosso organismo, tá bem? Então, a gente vai estar dividindo entre essas partes aqui. Quando a gente fala sobre funções, especificamente, eu vou estar falando aí sobre cada órgão, né, e também sobre a fisiologia da respiração, né, o ato de inspirar e expirar, né, a entrada e saída de ar aí por todo o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é o responsável, né, da parte do organismo para realizar a troca de gases com o ar atmosférico. Então, a gente tem aí o ar disperso no ambiente e é o sistema respiratório que vai fazer a sua filtragem, vai fazer a sua umidificação e também vai fazer ali no primeiro momento uma espécie de barreira, tá, para a entrada de micro-organismos dentro do sistema respiratório. E ainda a função, né, do sistema respiratório é assegurar que haverá uma concentração de oxigênio no sangue para que evite reações desnecessárias, né, ao metabolismo, como elas a falta de ar. Quando a gente fala ainda sobre o sistema respiratório, ele serve também para eliminação, né, então ele serve para levar oxigênio e retirar os gases residuais, né, do ato de respirar. E o gás residual mais famoso aí é o gás carbônico, né? O sistema ele é constituído por trato respiratório, né, ou também chamado de vias aéreas. Isso é fundamental a gente conhecer, principalmente porque faz relação aí com a matéria de primeiros socorros, que a gente vai ver ao longo do curso, e também para entender a função da hematose no próprio organismo. Então, essa via aérea ou trato respiratório, ela é formado pelos órgãos aí que estão fora da caixa torácica, né, fora do tórax, e pela parte interna. Então, nós temos o nariz, né, a faringe, a laringe, que vai estar ali mais próximo na região da garganta, né, ali na região próxima à região cervical, juntamente com a traqueia, e depois a gente começa uma parte específica dentro da caixa torácica, que é os brônquios, bronquíolos, alvéolos e o próprio pulmão, tá bem? A gente vai ver isso ao longo da nossa aula aí. Quando a gente fala, então, sobre sistema respiratório, eu preciso lembrar que ele é o conjunto de órgãos responsáveis pelas trocas gasosas entre o organismo e o meio ambiente, o ambiente externo, né, a atmosfera do ar. Então, só para vocês entenderem, nós temos disperso aí no ar atmosférico vários tipos de gases, vários tipos de elementos nesse ar atmosférico. E somente 23%, né, do ar atmosférico é oxigênio. Tá? O ar atmosférico ele é uma junção de gases, vapor de água e algumas impurezas, né, como as poeiras, a gente acaba vendo, principalmente nessa época de queimada, né, as fuligens que acabam gerando um certo desagrado aí no trato respiratório. Nós temos outros ares aí, como gás hélio, neônio, xenônio, nitrogênio e o próprio gás carbônico. Mas esses gases, eles estão dispersos, né, e a gente não recebe a gente não utiliza esse tipo de gás, tá?
Na verdade, eu comentei com vocês que é 23%, na verdade é 21% de oxigênio somente que nós temos de oxigênio no nosso ar atmosférico. O restante são outros gases que eles não são utilizados para o nosso sistema respiratório, tá bom? Eles servem, na verdade, aí para outros mecanismos, né? E, de certa forma, a gente só tem 21% de oxigênio no ar atmosférico, né? Então, a gente tem que cuidar muito bem desse ar aí para que ele seja um ar respirável, né? Justamente para não gerar inflamações, não gerar desagrado e não gerar patologias aí do sistema respiratório. E ainda quando a gente fala sobre o conjunto de órgãos, né, a gente está falando especificamente aí de um efeito chamado hematose pulmonar. Então guardem essa palavrinha, uma palavra que a gente não usa com muita frequência, mas a hematose pulmonar, ela significa troca gasosa, tá, que ocorre lá no pulmão, possibilitando a respiração celular. Vocês viram lá que a célula é a menor unidade que nós temos no corpo, né? Então a célula ela precisa também receber oxigênio, né? E ela vai receber isso através do seu meio interno, do seu meio externo, e através aí da atuação do sistema circulatório e respiratório de maneira conjunta. O sistema respiratório ele é fundamentalmente formado por dois pulmões. Beleza. Para todo ser vertebrado, aí, principalmente mamífero, né, ele tem dois pulmões, né, um aí do lado direito e o outro do lado esquerdo, tá? Como que eu sei qual que é o do lado direito, qual que eu não sei que eu sei que é do lado esquerdo? O do lado direito, reparem que ele tem três cortes, que eu vou tentar apontar aqui com o mouse, né? E esse corte é o primeiro corte e o segundo corte. Então, há uma divisão, né, do lado direito do pulmão em três. Já do lado esquerdo, haverá somente um corte, tá bem? E do lado esquerdo haverá o corte superior e o corte inferior. Do lado direito haverá o corte superior, médio e inferior. Então, falando especificamente da área do pulmão, quando se fala lá que o coração ele está do lado esquerdo do peito, né, é uma inverdade. Na verdade, o coração ele fica centralizado e inclinado, né, com uma rotação ali de 15 graus de angulação para o lado esquerdo. Por isso que aparece que ele é mais do lado esquerdo. E justamente por isso, né, a nossa característica anatômica permite que ele fique encaixado no sistema respiratório, tá bem? E obviamente também que a gente já viu isso lá no sistema respiratório, mas que ele leva, né, sangue para os pulmões e ele traz também oxigênio para a sua corrente sanguínea, tá bem? Então vamos lembrar aí da nossa respiração, da nossa circulação, né, a circulação arterial, né, e a circulação venosa, que a gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Mas passando essa parte aqui, a gente tem que entender também que a via respiratória ela é dividida da seguinte forma. Nós temos o nariz, né, que é a parte predominante aí que a gente recebe oxigênio, tá? Lembrando que a respiração ela tem duas fontes, né, do oxigênio, tem o nariz e a própria boca, né, mas respirar pela boca nunca é saudável, né, mas é uma situação comum, né, pessoas que respiram pela boca, principalmente pessoas sedentárias, com falta de atividade física e pessoas aí que desenvolveram esse hábito de respirar pela boca, tá bom? Nós temos na sequência a faringe, que ela fica na região mais ao fundo aí da nossa boca, tá? Já no início da nosso trajeto ali para o sistema respiratório e também sistema digestório. Quando a gente fala sobre a faringe, existe uma divisão entre três partes, né, no qual a faringe ela é dividida especificamente ali em nasofaringe, né, que é a primeira parte, orofaringe e laringofaringe, a gente vai ver isso no próximo slide. Isso que é comum aí as faringites, né, para as pessoas aí que têm essa alergia, esse aumento daquele tecido, ocasionando um desconforto para respirar e um desconforto na alimentação também,
tá? Sem contar da resposta inflamatória, né? Então, o calor, a ardência, a presença de pus, né, placa de pus no fundo da garganta, é aí que ele fica acumulado. Nós temos a laringe, tá? Que ela vem na sequência aí, então lembre sempre que até no abecedário lá, o F vem antes do L, tá? É uma forma para a gente guardar essa sequência, tá? Então, FLT, né? Essa sequência a gente precisa guardar. Lembrar que a gente tem o nariz e a boca primeiro, faringe, laringe e traqueia, né? De acordo com o abecedário aí. Então, FLT. E depois a gente vai ter os brônquios e os pulmões. Quando eu falo ainda da laringe, ela é responsável, né, principalmente, a função principal da laringe é a produção do som. Aí que está armazenado as cordas vocais, tá? Ela tem outras funções também, mas a função principal é a produção do som. Depois a gente vai ver as outras funções, as outras duas funções. E na sequência nós temos a traqueia, que ela é uma espécie de conduíte, é uma espécie de condutor. Ela é um tubo com anéis cartilaginosos, aproximadamente 20 anéis. Para quem já viu uma obra de construção civil, vai saber que aquele conduíte onde passa a fiação elétrica, né, ela é bem semelhante a uma traqueia, tá? É como se fosse sanfonado, esses anéis cartilaginosos fossem sanfonados, e eles servem aí para auxiliar, né, na atuação do sistema respiratório. E também, né, muitas vezes, quando a gente fala sobre a traqueia, se alguém já teve aquela experiência de, quando criança, engolir uma bolinha de gude, né, uma moeda, um carocinho de feijão, muito provavelmente ele ficou preso, entalado nessa parte, tá bem? Consegue realizar a passagem do ar, né? Mas com bastante dificuldade para a pessoa. E ela precisa ir para o hospital, fazer essa retirada, né? Porque ela acaba entalando aí dentro desses anéis. A gente vai ver isso, essa estrutura logo logo. Nós vamos ter os brônquios, que haverá uma divisão mais metodológica, mais didática para a gente entender. Essa divisão ela vai ser em lobares, segmentares e depois os próprios bronquíolos, né? A gente vai ver isso lá na frente, mas é conhecido aí por ter uma aparência de uma raiz, tá? Então a raiz brônquica ou a árvore brônquica, que ela parece uma raiz de uma árvore fazendo ali a sua estruturação dentro dos pulmões. E como eu falei lá, né, no caso, todo ser vertebrado mamífero possuirá dois pulmões, tá bem? Então, em grande parte aí, quando a gente fala sobre os pulmões, né, muita gente acha que é só uma estrutura, né? Na verdade, o pulmão ele serve para realizar a troca gasosa dentro dos seus componentes, especificamente os bronquíolos e os alvéolos que a gente vai estudar ao longo dessa aula também. Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Quiserem me mandar alguma coisa no chat aqui, eu vou dando uma olhada. Vi que teve mais gente que entrou. Deixa eu só dar um bom dia para todo mundo aqui novamente. Aí, um bom dia para Ana Clara, um bom dia para Bruna, bom dia para Denise, para Érica, para Gabriele, para Ivani, para Karine, para Tati e para Vânia. Se tiverem alguma uma dúvida aí, a gente pode ir parando para esclarecer. Vamos conversando aí, porque eu preciso de gente para interagir comigo. Oi, quem fala? É a Tatiane. Oi, Tatiane, da caravana de onde? Do Vale Verde. Lembrou do Silvio Santos agora, não? Lembrei. Pode falar. Por que é tão importante inspirar pelo nariz? É inspirar que fala, né? Quando puxa o Isso, ar, inspirar. né? Exato. E soltar pela boca. Por que essa Perfeito. importância? Até nos exercícios físicos, o que acontece? Perfeito. Excelente pergunta, Fazendo Tati.
Vamos primeiramente falar pela parte do exercício físico, que você está fazendo você está reeducando a sua respiração, né? Então a gente aprendeu desde criancinha lá a puxar o ar pelo nariz e respirar pela boca. Ocorre que quando a gente começa a crescer, alguns órgãos começam a modificar de tamanho, a traqueia, especificamente os pulmões, e aí quando a gente começa a fazer alguma atividade física, alguma coisa assim, é fundamental a gente voltar, né, a se reprogramar e respirar corretamente. Quando eu falo da respiração correta, o indivíduo em repouso, né, sentado agora assistindo essa aula, tranquilo, ele tem em média aí de 15 a 20 respirações por minuto, tá bem? Só que se ele for fazer uma atividade física, ele pode ter aumento, né, de 20 a 40 respirações por minuto. Fica com uma aparência de uma respiração de cachorrinho, né? E essa respiração rápida, né, ela pode gerar ali um atraso na chegada de oxigênios, né, na própria célula, gerando assim uma fadiga em excesso, um cansaço em excesso da própria estrutura, tá bom? Algumas pessoas, quando começam a fazer atividade física, principalmente a corrida, a pessoa nunca fez nada na vida, nunca correu, nunca andou de bicicleta, nunca fez um balé na vida. Resolve colocar um tênis e sair correndo. Com certeza ela vai ter dores no pulmão. Essas dores parecem com uma dor nas costas, na região dorsal, né, na parte de baixo aqui da região do tórax, né? Por causa que o pulmão ele vai abrir e fechar tão rápido que isso vai ocasionar uma dor semelhante a uma dor muscular, tá bem? Então, por isso que é fundamental a gente respirar pelo nariz e soltar pela boca. E outra, a outra função também é utilizar o espaço adequado, né, para a entrada do ar, que é o nariz. A gente pode respirar pela boca também, a gente vai utilizar isso, mas a boca, ela tem uma passagem específica para a saída do gás carbônico. Então, imagine, né, uma entrada de ar pelo nariz com a mesma saída de gás carbônico pelo nariz. Isso vai gerar uma corrente de ar, né, uma, uma, na verdade, uma concorrência dentro do sistema respiratório, né? E essa concorrência aí vai gerar, certamente vai gerar um desenvolvimento aí de uma infecção, de um agravo aí no sistema respiratório a longo prazo. Também por isso que é fundamental a gente treinar, habitualizar, fazer a respiração da forma que é correta, né? Inspira pelo nariz e solta pela boca, tá bem? Existe uma série de exercícios respiratórios que a gente pode trabalhar isso de maneira presencial, até para vocês entenderem alguns mecanismos de relaxamento, né? Quando a gente fala sobre a área da estética, vocês vão entrar com, com outras atividades depois, né? E especificamente na área prática, a respiração ela auxilia, né, juntamente com o ambiente preparado, juntamente aí com situações que favoreçam, né, vão auxiliar aí a diminuição do batimento cardíaco, por exemplo. Então, uma pessoa que ela está preocupada, está nervosa, com estresse, algum problema assim, quando você coloca ela numa posição deitada, coloca uma luz ali para auxiliar ou abaixa um pouco dessa luz, no caso mais utilizado até como área aí da cromoterapia é a luz azul, né, a terapia pela luz. Essa cor azul ela vai fazer com que a pessoa diminua, né, os seus batimentos cardíacos, tá bem? Então, fazendo ela entrar em repouso, fazendo ela entrar em um modo mais de relaxamento, tá bem? Associado, obviamente, à questão respiratória, tá bom? Não sei se eu respondi, Tati. Eu tomo um gole de café aqui. Obrigada. Tá ótimo. Se alguém mais quiser fazer uma pergunta, aí fique à vontade, pessoal. Vamos ver se mais alguém entrou aqui e a gente dá sequência. Acho que não. Vamos tocar aqui. Então, vamos aqui para o nosso próximo slide, que eu não sei o que eu fiz aqui, mas vamos lá. Isso, eu voltei.
Agora foi. Então, vamos entender especificamente agora a primeira passagem, né, a primeira entrada aí do ar, do oxigênio, para o nosso sistema respiratório, que é o nariz, tá bem? Então, independente do tamanho, independente da largura, da dimensão, o nariz ele vai ficar localizado aí na região intraocular, né, na região no meio dos olhos. E ela vai ser dividida aí por duas fossas nasais, duas entradas de ar, separadas com um septo, e vão ter ali essas entradas, né, no nariz, são chamadas de narinas, tá bem? Então essas entradas aí, elas vão ser chamadas de narinas. O nariz, ele, como falei, ele fica situado na região intraocular, no centro da face, e a sua parte exterior, ela vai ter ali na parte interior a cavidade nasal, tá? Então, experiência própria aí, ela é bem feinha por dentro, viu, pessoal? Quando você retira toda essa parte do nariz, verifica ali toda aquela parte cartilaginosa, né? Ela fica como se fosse duas áreas de acesso, né? Que são as fossas nasais. Essas fossas nasais têm pelo, tem mucosa respiratória, e o ar vai fluir pelas cavidades nasais, né? Tanto direita como esquerda, passando pela mucosa respiratória. Só para a gente entender dessa questão da mucosa, antes de passar, a mucosa ela é responsável primeiramente para uma aventura ele tiver um micro-organismo, uma fuligem, uma poeira, ficar retido ali naquela mucosa. Na sequência, ela umidifica, ela diminui a temperatura daquele ar, tá bom? Então, o ar ele está aqui, vamos imaginar que a gente está em Araraquara, né? Hoje está fresquinho, por enquanto está cedo, o sol ainda não apareceu direito, né? Tá 19, 18 graus agora. Até um pouquinho gelado aqui, de acordo com o meu celular. Desculpa, 22, estava 19 às 8 e pouco. Agora 22 graus. Mas suponho aí que a gente chega a 32, 34 graus, que é uma temperatura normal para a nossa região aqui abaixo dos trópicos, né? Quando a gente fala então da temperatura, imaginem vocês um ar aí de 36 graus, né? Lembrando que a gente tem a umidade relativa, a gente tem velocidade do ar, tem outros itens aí fundamentais para a gente conhecer antes de falar especificamente sobre ar. Mas a mucosa ela serve para umidificar, tá bom? Esse ar para que ele entre mais úmido dentro do nariz e não gere ali um estresse térmico, um aumento de temperatura dentro do pulmão, tá bom? Então esse ar vai fluir pelas cavidades, passando ali pela mucosa. O pelo do interior das narinas, elas filtram, né, grande parte das partículas de poeiras que podem, porventura, ser inaladas, tá bom? Então, obviamente que você não deve deixar o pelo do interior das narinas ali para fora da sua cavidade nasal, tá bem? Principalmente o sexo masculino acaba deixando isso de lado, mas uma tesourinha, um momento de fazer barba, um aparelho específico para isso é fundamental aí para manter a boa higiene e principalmente a boa aparência, né? Então, vamos entender um pouquinho mais aí dessa questão da entrada do ar. Então, o ar ele entra aí pelo trato respiratório através das narinas, né? E além disso, né, o próprio nariz ele tem células receptoras para o olfato. Então, quando a gente quer sentir o cheiro de algo, a gente abre um pouquinho mais o nosso septo nasal, ali abre um pouquinho mais a cavidade nasal. Do mesmo jeito, quando a gente sente alguma coisa ruim, a gente tenta apertar as fossas nasais ali, apertar o próprio nariz em conjunto, em projeção ao septo, para que a gente não sinta aquele ar, aquele cheiro ruim, tá bom? Porque existe ali naquela região células receptoras do olfato, que é um dos nossos sentidos principais, tá? Do cheiro, né? Ou aí possivelmente a presença de perfumes ou cheiros desagradáveis, tá bem? A cavidade nasal, ela, ela é como se fosse um ar condicionado, tá? Do ar.
porque ela filtra, umedece, né, e também mantém ali o ar sempre, né, umedecido para o sistema respiratório, tá bem? Como a gente está em casa aí, fiquem à vontade, podem colocar o dedo no nariz, vocês vão perceber que o dedo vai sair com a pontinha molhada, tá bem? Umidificada, tá bom? Se fosse em sala de aula, eu não ia pedir para vocês fazerem isso, não, mas podem ficar à vontade que estão em casa, tá? Ninguém tá vendo, tá bom? Mas quando a gente fala então do nariz, é essa função, ele é o ar-condicionado central ali do nosso sistema respiratório. Na sequência, a gente entra para a nossa faringe também. Alguém já deve ter ouvido aí falar da famosa faringite, que é a inflamação dessa região. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Denise mandou uma risadinha, né? Eu fui irônico mesmo, tá bem? A faringe, ela é um tubo que estende-se para baixo do pescoço, né? Então, quando a gente fala sobre a faringe, ela começa ali nas vértebras cervicais, especificamente entre a terceira e quarta vértebra cervical, e ela vai se estender, né, para baixo do pescoço. Ali ela vai fazer toda a função aí para baixo do pescoço em conjunto com outras estruturas. Como nós já falamos também, né, a faringe ela é dividida em nasofaringe, né, orofaringe e laringofaringe, tá? Essa estrutura ela serve especificamente aí para auxiliar na passagem de ar, né, e do próprio alimento. Quem nunca, né, engasgou com alguma coisa aí, né, tava almoçando e conversando com alguém, engasgou, tava tomando um refrigerante lá, com a famosa Coca-Cola, né, e ela subiu, né, e saiu pelo nariz no momento que a pessoa estava dando risada. Isso pode acontecer, pessoal, por causa de uma pressão negativa que nós temos dentro dos órgãos. Essa pressão negativa é como se fosse um êmbolo de uma seringa, né? E aí você está puxando a seringa, segurando a ponta de entrada do ar. E aí, a hora que você tira a ponta ali da entrada do ar, né? Ela fica muito mais fácil de passar, muito mais fácil de ser puxada, tá bem? Então, essa pressão negativa, quando a pessoa ela abre a boca para dar risada, alguma coisinha, e ela está se alimentando ou tomando um refrigerante, algum líquido, ela tirou essa abertura, né? Ela deixou aberta essa estrutura, e essa estrutura ela pode fazer assim a subida desse líquido, né? Que naturalmente vai sair aí pela fossa nasal, tá bem? A faringe, quando a gente fala especificamente sobre a faringe, então a gente precisa lembrar que ela é dividida em três, né? Primeiramente é a nasofaringe, que é a primeira parte, a parte intermediária, né, que fica no meio ali, a orofaringe, e a laringofaringe, que ela fica na parte de baixo. Na laringofaringe, nós teremos a presença de um osso chamado osso ióide. Esse osso ióide também é famoso aí, conhecido como pombo de Adão, né? Ou aquela bolinha que tem no pescoço dos homens de maneira mais predominante, tá bem? Nós observamos que esse osso, ele é uma cartilagem, né? E ele, ao longo da vida, vai se tornando mais rígido e se torna um osso aí, inclusive, presente nas radiografias. Quando eu falo, então, da nasofaringe, nós temos a estrutura, né, principal aí de ataque, né, de defesa de qualquer micro-organismo que possa entrar pela boca, por isso que nessa região fica também as nossas amígdalas aí, que o nome correto são tonsilas palatinas, mas fala-se amígdalas, não tem problema, tá? Tonsilas palatinas que ficam localizadas na nasofaringe. E ela faz a defesa aí do sistema da própria boca, né? Algum caso de micro-organismos. A orofaringe, ela é uma parte que ela fica um pouco abaixo da nasofaringe e ela auxilia, né, a passagem do ar e do alimento para a boca. Já a laringofaringe, ela tem a mesma função, né? Mas é na laringofaringe que nós teremos a glote,
que vai fechar, né, um pouco abaixo do ocioide. A laringofaringe vai fechar o canal que conecta o alimento, né, para passagem de ar. E para passagem de ar para a entrada do alimento. Então, quando a gente tenta falar, a gente precisa de ar, a gente precisa e a gente está comendo, existe um atrito ali daquela glote na laringofaringe e ela não sabe o que fazer. Ela falou, não sei se eu deixo a pessoa respirar ou se deixo ela se alimentar corretamente. Então, por isso que além de questão de educação, né, que as nossas mães ensinavam, não fala de boca cheia, para você não engasgar, para que você não não leve alimento para o sistema respiratório e também que você não tenha ali um mecanismo de engasgo, tá bem? Né, durante o seu processo de digestão, tá bom? Na sequência aqui nós temos a laringe, especificamente, e a laringe ela vai ser a junção da faringe com a traqueia, tá bem? Então, quando a gente fala da laringe especificamente, nós estamos falando aí que ela também atua como a passagem do ar durante a respiração e a laringe que vai produzir o som, né, fica aí as cordas vocais, tá bem? Ela também auxilia impedindo ali a passagem de alimentos e objetos estranhos que entrem nas suas estruturas, especificamente com a traqueia. Então, quando a gente fala aí de uma laringite, existe um aumento da membrana, a membrana da laringe permanece assim, vai permanecer inflamado. O ocioide que eu estou apontando aqui, né, essa parte superior, né, parece uma rosa, na verdade, né? É bem parecida com uma rosa, aqui um botão de rosa. Há o ocioide e abaixo a laringe. E aqui embaixo nós temos aí a cartilagem que vai segurar a nossa glândula da tireoide, né, que ela fica localizada aqui, tá bom? Toda essa estrutura, né, a gente está vendo de maneira bem superficial, mas ela auxilia também para a gente engolir a saliva, tá? Quando a gente fala assim, puxa, engolir sapo, né? Ele está passando por aí. É essa região que ela auxilia também na deglutição, tá bem? Você, durante o processo de alimentação, durante a digestão, você está mastigando e forçando toda essa região também, tá bom? Então, a laringe ali, vamos lembrar que ela faz parte da conexão com a faringe e traqueia, ela fica no meio. Antes da gente passar aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Tá tudo bem, tranquilo? Quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, a gente vai tocando aqui. Enquanto isso, eu tomo meu café aqui, um golinho de café. Beleza. Não tem nenhuma pergunta, vamos tocar então. Na sequência, né, nós temos aí a anatomia da traqueia, tá? Que ele tem uma aparência de um conduíte, conforme a gente explicou, né? Ele constitui com um tubo que faz a continuidade, né, dá continuidade à laringe. E a traqueia, ela já adentra, ela já penetra a região do tórax, permitindo ali, terminando-se uma bifurcação, tá? Uma separação. Então percebam que há um caminho do lado direito aqui e um caminho do lado esquerdo. E a própria traqueia, ela auxilia, né, na passagem do ar, tá? E ainda, né, ela vai servir ali para impedir qualquer presença de algum micro-organismo, né, ou entrada de qualquer corpo estranho na região do pulmão. Então, existe uma bifurcação nos dois brônquios principais, né? Então, desce aqui a traqueia, aproximadamente 20 anéis cartilaginosos, que eles são denominados aí cartilagens traqueais, né? Elas vão descer aqui para essa região, vão chegar bem no meio aqui, ó, a junção dos dois brônquios
recebe o nome de carina, tá bem? Que também significa pureza, significa crista, né? E é uma região pura aqui, né? Porque é a pureza do ar, tá bom? E a carina aqui ela vai se dividir em carina direita e em carina esquerda, né? Direita e esquerda. E também, né, ela vai depois diminuir um pouquinho de tamanho, recebendo aí um nome específico da área de respiratória, que são os brônquios, tá bem? E aí quando a gente fala especificamente sobre a traqueia, eu preciso lembrar, opa, passei aqui sem querer, eu preciso lembrar que ela que faz a passagem do ar, tá bem? Então ela não tem ali, por exemplo, ela não tem nenhum pelo para fazer para segurar a entrada de micro-organismos, né? Ela é uma parede com mucosa e ainda ela tem ali na sua estrutura ao seu envolto anéis cartilaginosos que favorecem aí a entrada e saída de ar, tá bom? E aí sim a gente entra para os brônquios, tá? E os brônquios eles vão ser dessa forma aí, bem semelhante a essa forma. Os brônquios eles são divididos em brônquios principais, fazendo a ligação da traqueia para os pulmões, né? Então esse tronco aqui no meio é o tronco principal, né, da traqueia, a região da carina, né? E depois ele vai se dividir em brônquios principais, que são essas partes aqui, né, tanto o direito como o esquerdo, lobares, né? Então aqui existe um lobo, né, aqui, um outro lobo aqui embaixo, mais um lobo aqui e outro lobo aqui embaixo. E cada ramificação, né, cada presença aqui dessas duas aberturas aqui serão segmentares, tá bem? E lá na ponta haverá os bronquíolos, né, as ramificações desses bronquíolos. Ainda haverá, né, de maneira bem microscópica, os alvéolos, tá? E os alvéolos, eles não conseguem, a gente não consegue apresentar ele aqui, né, através de uma projeção, mas ele é uma bolsinha de ar e é lá que ocorre a troca gasosa, é lá que ocorre o processo de hematose, a gente vai ver isso lá logo logo. E os brônquios, né, ele vai ter essa estruturação e, na verdade, ele vai formar dessa forma aqui, ó. Então a gente vai ter o pulmão do lado esquerdo e o pulmão do lado direito. O pulmão do lado esquerdo é o pulmão que é dividido em duas partes, né, parte superior e inferior, e o pulmão do lado direito ele é dividido em três partes, tá? Ele tem a parte superior, média e inferior. E lembrando ainda que o pulmão do lado direito, ele vai ser um pouquinho maior do que o pulmão do lado esquerdo, tá bem? Por uma questão anatômica, tá? Então, o pulmão do lado direito, ele é um pouco maior, tá? Do que o do lado esquerdo, e o do lado esquerdo ele é um pouquinho menor, justamente porque ali vai ficar armazenado, vai ficar ali aquela região ali que vai acomodar o coração, tá bem? Então, quando a gente fala especificamente dos brônquios, eu estou falando aí dessa estruturação, dessa árvore brônquica que fará a, a sua passagem de ar, tá? Tudo isso aqui, pessoal, é o famoso encanamento da respiração, tá? Vai entrar lá pelo nariz e vai chegar nessas partes. Lá dentro do pulmão, né, dentro dos lobos principais, lobares, segmentares, haverá a passagem do ar. Nos brônquios e nos alvéolos haverá ali a troca gasosa, especificamente, né, 90% nos alvéolos. E aí a gente entra realmente na conhecer o próprio pulmão. Quando a gente fala sobre o pulmão, lembrando que sempre haverá dois pulmões, né, lado direito e lado esquerdo, são órgãos essenciais, são os principais da respiração, né, é ali que ele vai fazer a troca gasosa, é onde dá um encontro do ar atmosférico com o sangue circulante ou sangue venoso, né, o sangue que recebe que retira o gás carbônico da corrente sanguínea, e ali vai haverá, então, essa troca gasosa chamada de hematose, tá? Então, guardem sempre
essa palavra aí, hematose. No pulmão haverá ainda um diafragma, que ele vai ficar na parte inferior aqui, a gente vai mostrar isso aqui. Esse diafragma é uma membrana que separa os órgãos abdominais, os órgãos digestórios, dos órgãos respiratórios e cardíacos, tá bem? Então, o pulmão ele começa do diafragma e ele vai até ali na região das clavículas, esse osso que nós temos aqui na região anterior do tórax, tá bem? Ela tem uma aparência, ali, muita gente chama de saboneteira também, né? Que é um lugar um pouco mais afundado, tá bem? E elas estão ali justapostos, né? Sobrepostos às costelas, tá bem? Então, o pulmão vai estar juntamente com a costela ali, aumentando e diminuindo o seu fluxo respiratório. Por isso que algumas costelas, elas são flexíveis, tá? Principalmente para auxiliar no processo de respiração. Lembrando sempre que o pulmão direito, ele é maior, né? E também mais largo, né? Ele é mais espesso do que o pulmão esquerdo. Quando a gente fala sobre o pulmão, eu não posso deixar de citar aí a figura do diafragma, que é essa membrana aqui, ó, tá bem? Essa membrana, ela serve aí para fazer um efeito sanfona, para auxiliar o tórax, né, o pulmão, a realizar uma ação de efeito sanfona, de abertura e fechamento do pulmão, favorecendo aí a entrada e saída do ar, tá bem? As funções, né? Especificamente no sistema respiratório, quando a gente fala sobre funções, eu tenho que lembrar a inspiração e a expiração, né? Então, se alguém já fez alguma atividade física, como academia, vai saber que a inspiração e a expiração ela é ensinada, né, durante o processo, os primeiros 3 meses da academia, depois a gente começa a tornar isso de modo habitual, mas isso é muito exigido em atividades onde haverá prática de yoga, reiki, né, pilates, porque essa respiração auxilia, né, na tonificação, no aumento do tônus dos músculos respiratórios, tá? Não é o pulmão que vai melhorar a sua tonicidade, não é o pulmão que vai aumentar a sua força, mas vai melhorar a sua flexibilidade, tá bem? Então, quando a gente fala ainda sobre a inspiração e a expiração, são movimentos responsáveis pela entrada e saída de ar do organismo. A respiração é um processo fundamental para a nossa existência, né? Porque ela está intimamente ligada à produção de energia, né? Então, para a célula funcionar, ela precisa de oxigênio. E toda a respiração humana ela vai ser do tipo pulmonar, né? Que ela ocorre no pulmão e vai levar oxigênio a nível celular, tá bem? Então, o que nós temos aí a necessidade de respirar todos os dias, todas as horas, todos os segundos, para que as células recebam, né, esse oxigênio. Só para vocês terem ideias, quando a gente fala sobre morte celular, especificamente na região do cérebro, é que um indivíduo ficou com mais de 10 minutos sem oxigênio naquela região do cérebro. Acima de 7 minutos, né, até 7 minutos, a pessoa ela ainda tem uma atividade cerebral. Mas passou disso, né, ela vai ter dos 7 minutos ela tem uma atividade cerebral, entretanto, uma sequela poderá existir. E 10 minutos já é uma morte daquele cérebro, daquela morte cerebral. Quando eu falo ainda sobre a inspiração e a expiração, né, não tem um tempo exato que a gente pode ficar sem respirar. Quanto tempo um indivíduo pode ficar sem respirar? Tem pessoas que são treinadas numa técnica chamada apneia, principalmente mergulhadores e tudo mais. Essa técnica, além de ser perigosa, né, pode gerar danos irreversíveis aí para o trabalhador, né, para a pessoa que está trabalhando em apneia ou nadador,
A técnica da apneia, ela vai dificultar a saída do gás carbônico. O gás carbônico ele é lesivo, né, juntamente com outros gases aí, como o gás nitrogênio, ele é lesivo para as células. Então, ele pode matar as células a longo prazo, tá bem? Então, quando a gente faz aquela brincadeira, né, vamos atravessar a piscina, aí uma pessoa vai lá, atravessa de um lado para o outro, na terceira vez, ela pode começar a ter tontura, pode apresentar ali alguns espasmos, inclusive desmaiar, tá bem? E aí, desmaiar dentro da água não é... Desmaiar nunca é bom, dentro da água é a pior situação, tá bem? Então, leva-se em consideração que essa técnica da apneia tem que ser feita para quem vai utilizar de maneira muito técnica, levando em consideração aí os possíveis riscos à vida, à integridade física daquela pessoa. O que ocorre na inspiração? Na inspiração, a traqueia ela é alargada, ela aumenta de tamanho, tá bem? Então nós temos ali 20 anéis aproximadamente. Esses anéis eles são esticados e ele permite a entrada de ar para o pulmão, tá bem? Fazendo com que o pulmão abaixe, né, a membrana do diafragma. Já no caso da expiração, quando o ar vai sair, o diafragma ele diminui, né, ele começa a subir pressionando o pulmão para cima, fazendo um efeito de retirada do ar pela própria traqueia. Tá? Então, na saída, ele vai sair lá pela boca, tem que sair pela boca, a expiração e a inspiração ocorrendo pelo nariz. No caso da inspiração, como eu estava falando, né, ela entra pelo nariz, passa ali pela faringe, né, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios, entra aqui nos brônquios principais, lobulares principais, segmentares, e chega lá nas estruturas dos alvéolos. E aí, haverá uma troca gasosa e o ar, né, o oxigênio vai cair na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, o sangue ele leva, né, o oxigênio para todas as estruturas do corpo. Só que na saída, o que o sangue faz? Né? Para aproveitar serviço, para aproveitar o carreto, vamos falar assim, ele já vem trazendo, né, numa outra estrutura, né, o gás carbônico. Então ele deposita o gás carbônico ali, né, dentro do pulmão, fazendo então a expiração, essa saída, né, desse gás carbônico pelo trajeto contrário. Então passa ali dos lobos segmentares, principais, lobares, né? Traqueia, laringe e faringe, isso. Depois ele sai pela boca, tá bem? É esse o trajeto que tem que ser feito. Então, a entrada e saída de ar é a inspiração e a expiração, tá bem? Então, a gente fala voltado aí na inspiração e na expiração, que é o processo de entrada e saída de ar, tá bom? Então, a respiração é um processo essencial para a existência do ser humano, para a existência de células. O sistema respiratório ele é responsável por levar o oxigênio e retirar gás carbônico, garantindo a atuação do metabolismo, o funcionamento da célula. A inspiração é a entrada do ar para os pulmões, e a expiração resulta a saída do ar do interior das vias respiratórias, tá? Então, em resumo, é isso, tá? Na inspiração, o diafragma, né, percebam que ele está diminuindo, que ele está contraído, tá bem? Os músculos também, que na parte do tórax, né, eles vão ficar mais contraídos, e a pressão dentro do pulmão vai diminuir por causa da entrada do ar. Já na expiração, né, o diafragma ele vai relaxar, né, ele vai voltar ao seu tamanho normal. A musculatura aqui do tórax vai relaxar também, porque está saindo o ar. A pressão dentro
do pulmão aumenta, né, porque a gente está diminuindo o tamanho do órgão, né, percebam que o órgão aqui está alongado e aqui ele está contraído, e o que ocorre com o ar é que ele sai pela boca nesse momento, tá bem? Pessoal, alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Enquanto isso, eu faço uma pausa aqui para tomar um golinho de água também. Vocês têm alguma dúvida? Não, acho que não, né? Então vamos lá. E aí a função principal do sistema respiratório é a hematose pulmonar, que é a troca gasosa e a alteração, né, da entrada do ar para gás carbônico. Então, quando a gente fala sobre hematose, nós estamos falando sobre uma troca de gás, tá bem? A hematose pulmonar é uma troca de gás que ocorre lá nos alvéolos pulmonares, nessa região final, né, dos bronquíolos, tá bem? Que vão se chamar alvéolos. Essas bolinhas aqui que a gente está vendo são chamadas de alvéolos. É aqui nessa região que é depositado, por exemplo, sinais de tabagismo, tá bem? Ele começa a ser depositado nessa região e a pessoa começa a apresentar um comportamento, né, uma respiração um pouco mais encurtada, tá bem? Porque é a região que faz a troca gasosa tá com nicotina, tá com todas aquelas coisas que podem gerar ali uma dificuldade na respiração. A troca gasosa ocorre então nos alvéolos pulmonares e permite a exata oxigenação do sangue. Então só para a gente recapitular aí toda a entrada do ar, né, pelo nariz, passando pela faringe, pela laringe, pela traqueia, chegando nos brônquios e fazendo a troca gasosa no pulmão e saindo depois pela própria boca. Lá no final dos bronquíolos haverá a presença dos alvéolos. Então é um processo químico molecular, né? Ele é bem microscópico, que visa aí a estabilização da entrada do oxigênio e saída do gás carbônico, a fim de manter aí um equilíbrio, né, dentro do nosso organismo, tá? Então, quando o ar rico, né, em oxigênio ele chega, né, por causa da respiração, ele deixa esse ar ali nos alvéolos, e aí o sangue também, né, portanto que a gente tem aqui a estrutura da corzinha vermelha, né, ela traz o gás carbônico, deposita nos alvéolos e ele faz a saída, né, pelo próprio bronquíolos aí e também fazendo a sequência inversa, tá bem? Então a hematose pulmonar é a principal função do sistema respiratório. O que ocorre especificamente é isso, ó. Quando a gente fala sobre o sangue respiratório, né, existe uma entrada de oxigênio, né, através do pulmão. Então, é o sanguinho arterial aqui que a gente está vendo da cor azulada. A entrada de oxigênio, né, é por causa do sangue respiratório, também chamado de sangue arterial, representado na imagem pela cor azul. Quando a gente fala sobre o sangue circulatório, ele é chamado de sangue venoso, representado aí na imagem pela cor vermelha. Então, ocorre primeiramente ali no pulmão, né, essa troca respiratória. Essa troca respiratória informa, né, automaticamente, em questões de segundos, milésimos de segundo, o coração, que por sua vez vai nutrir o fígado, vai nutrir lá o intestino, o estômago, os rins e todo o restante do corpo, tá? Então, ocorre a troca gasosa lá na hematose pulmonar no pulmão, nessa troca gasosa, mas ela tem um efeito, né, em todos os órgãos do nosso corpo. O sangue circulatório vai levar oxigênio aos tecidos,
retirando o CO2 ali, o gás carbônico ou dióxido de carbono, de circulação do nosso organismo. Então, né, vai levar para o pulmão e, por sua vez, haverá a saída do gás carbônico do sistema respiratório através da expiração. Então, inspiração, entrada de oxigênio, expiração, saída de gás carbônico. Troca gasosa, a hematose pulmonar, ocorre a entrada de oxigênio nos tecidos e saída de gás carbônico, o dióxido de carbono do sangue que está em circulação. Tudo bem? Essa é uma esquematização que ocorre em todo o corpo, mas principal aí ocorre, né, no próprio pulmão, né, o processo de hematose pulmonar, tá bem? Então, falando em outra particularidade, existe uma alteração, uma participação, né, do sistema respiratório em conjunto com o sistema circulatório, tá bem? Então, quando a gente viu lá que o sangue ele leva o oxigênio, ele faz através desse processo que é a hematose, tá bem? Então, há toda essa circulação de sangue com oxigênio. E aí o que ocorre, né, pessoal? Na possibilidade de um indivíduo fumante e um indivíduo não fumante, né? Do lado esquerdo aí vocês estão vendo um pulmão sadio, tá? Um pulmão de um indivíduo que muito provavelmente nunca fumou, nunca teve nenhum problema respiratório, muito provavelmente ocasionado por causa do tabagismo, e do lado direito, um indivíduo que fumou a vida toda, né, e um desses motivos pode ter sido aí a sua causa mortis, né, que é o uso do cigarro de maneira acentuada, né. Muita gente me pergunta, né, se o pulmão ele limpa, né, se a pessoa quando ela para de fumar, existe uma regressão, né, ela retorna ao seu estado normal. Tudo vai depender, pessoal, do tempo que a pessoa fumou e de como cada organismo vai responder. Percebam que do lado esquerdo ali, o pulmão ele é rosadinho, ele é bonito, né? Ele parece um pouco ali com peito de frango, né? E ele tem uma estrutura elástica de aumentar e diminuir de tamanho, tá? Por causa do processo de inspiração e de expiração. Já no caso do pulmão do lado esquerdo, aqui do meu lado direito, na verdade, né, já existe uma necrose vascular, uma necrose pulmonar, né, que certamente ali deve ter a presença, inclusive, de alguns carcinomas, ali, de alguns nódulos ocasionados por causa do tabagismo ou de outros recursos aí utilizados, tá bem? E quando a gente fala sobre célula, a gente sabe que ela tem uma morte celular também. E isso pode ser um dos casos que levou a permanecer dessa cor, tá bem? E ela fica exatamente dessa corzinha aí. Ela fica preta, né, com pontinhos pretos, né, como se fossem formigas, né, aderidas aí à parede do pulmão, tá bem? Não sei se formiga seria o exemplo mais correto, mas bolinhas pretas coladas aí no pulmão, tá? Se você pegar até um bisturi ali e tentar tirar, ele não sai. Ele vai arrancar, vai tirar o pedaço, mas não vai sair aquela bolinha preta porque ela tá dentro das células, tá bem? Então imagina como estão os alvéolos nessa situação. Isso é um caso de um enfisema, né? Uma pessoa que já tem mais dificuldade para a respiração, tá bem? Pessoal, estou terminando aqui. Nós temos só um vídeo de 1 minuto, mas o que acontece em grandes situações, né? Eu deixo compartilhado aqui
a minha tela e meu vídeo, né? Mas pode ser que ele não rode, tá? Ou que ele rode e ninguém ouça, tá bem? Mas aí na gravação dá para ouvir depois, tá bem? Então eu vou deixar aqui essa possibilidade. E qualquer coisa eu faço a edição lá e coloco no YouTube para vocês ouvirem o vídeo. Mas é bem simples mesmo, bem rápido, tá bom? Basicamente é o que a gente viu durante toda a nossa aula, tá bem? Caso alguém não tenha ouvido aí, fiquem tranquilos que depois na edição a gente consegue colocar esse áudio, tá bom? Mas foi basicamente o que a gente explicou ao longo dessa aula aí, tá bom? Acho que a Érica não ouviu, foi uma situação que de vez em quando acontece, mas aí eu coloco na edição, tá bem? E aí, pessoal, a gente chega no final da nossa aula, né? Com aquela imagem característica, né? O meu e-mail aqui para contato, se vocês precisarem podem entrar em contato comigo, né? Podem ficar à vontade para tirar algumas dúvidas aí pelo grupo ou pelo WhatsApp, tá? Estou à disposição de vocês, fico à disposição aqui ainda se vocês precisarem e caso vocês tenham algum assunto para contribuir com a aula também, sempre muito bem-vindo, tá bem? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no chat. Ok, ok. Tudo bem, pessoal? Se alguém fizer alguma dúvida, estou à disposição, tá? Tudo certo, então, Conrado. Tudo certo. Beleza? Também. Tá ótimo. Pessoal, eu vou parar a gravação aqui, tá? Mas aí, se alguém quiser depois tirar alguma dúvida, estou à disposição. Por favor, fiquem à vontade, tá? Estou sentindo muita falta de vocês, né? Isso acho que é o pior desse momento de distanciamento social, aí eu não ver vocês, não ver o rosto de vocês, mas só de saber que a gente está reunido aí, que a gente está tentando trabalhar dessa forma, né, eu já fico muito feliz, tá bem? Então, você que acompanhou essa gravação também um abraço, e você que está assistindo essa gravação agora, desejo aí bons estudos, tá? Forte abraço, até a próxima aula.